Shalom, Haverim, Haverot. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Sinagoga Bnei Haderer. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos consideram complexo, um dos principais pilares da fé judaica, que é a unicidade divina e incorporeidade do Eterno nosso Deus. Para explicar esse assunto, nós vamos vir por uma via já explicativa de vários termos bíblicos que são utilizados e as pessoas não compreendem porque não conhecem o idioma hebraico, não conhecem a linguagem original das Escrituras. Antes de mais nada, vocês sabem quem sou eu sou o Boaz. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós temos muitos conteúdos maravilhosos para trazer, para abordar com vocês. Vários dos nossos vídeos já foram vídeos mediante pedidos dos nossos seguidores, de alguns dos nossos discípulos também. Se você não é discípulo, você pode entrar em contato conosco através do telefone que estará na descrição desse vídeo. Considere nos abençoar mediante o QR Code que vai estar na sua tela, porque nossa obra, essa obra que é do Eterno, que nós estamos realizando, conta com o seu auxílio. Sem mais delongas, vamos então falar sobre a unicidade divina e incorporeidade de Deus. É um tema muito verdadeiro, pleno, sólido, complexo, mas porque algumas pessoas não compreendem a linguagem bíblica. Será que Deus tem mão? Será que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus então é o ancião de dias visto pelo profeta Daniel? Deus é uma pessoa de barba branca e etc. Nós veremos isso aqui hoje. Então nós vamos analisar o texto de Gênesis 1:26 com outros versículos da Escritura, entendendo a linguagem hebraica que é utilizada na Bíblia. Então hoje nós vamos falar desses dois termos, tselem, imagem, e demut, semelhança. Logo de cara nós precisamos então compreender que tselem no idioma hebraico não significa tavnit. Tavnit é a palavra hebraica utilizada para se referir à figura. E mitar, de toar, então se refere ao contorno. Aí sim nós estamos falando de uma forma superficial ou uma forma física. E não é a linguagem, não é a palavra utilizada para se referir ao Criador. E também não é a linguagem utilizada em Gênesis 1:26. Em Gênesis 1:26, o Eterno não diz, façamos o homem o nosso tavnit e o nosso toar, porque Deus não tem contorno e Deus não tem uma figura física pré-estabelecida. Muitas pessoas, quando liam essa tradução em português, façamos a nossa imagem e semelhança, então elas foram conduzidas a pensar de forma errônea na corporeidade absoluta de Deus. Que Deus realmente tem um rosto, como ele diz para Moshe, lá no livro de Shemot, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, capítulo 33. Que Deus realmente tem uma destra, como nós lemos nos Salmos, que a destra de Deus faz coisas grandiosas, Salmo 116, por exemplo. Mas será que realmente é assim? Nós vamos então ver isso agora através da análise dessas palavras em hebraico. Acompanhe conosco a seguinte leitura. Veja que quando nós falamos a respeito de forma relacionado à figura, realmente aquilo que você pode ver com formato especificado de forma superficial, então referindo-se à palavra tavnit, que é algo que tem o seu contorno, tem o seu mitar, nós vamos ver que no idioma hebraico a palavra específica utilizada para tratar disso é toar. Toar, conforme você pode ler no livro de Gênesis 39, no versículo 6, quando trata a respeito de Yosef, filho de Yaakov, está escrito, Yosef era formoso de figura, de toar. O seu contorno, então, era formoso e de aparência. Você pode ler em 1 Samuel 28:14, quando o rei Shaul vai consultar aquela feiticeira para trazer Shemuela na vida entre os mortos, e quando ela vê um espírito subindo, então Shaul pergunta como é a figura e como é o seu toar, para saber se aquele espírito então realmente era Shemuela Navi, que ele queria consultar dentre os mortos. Ainda nós vemos também em Juízes capítulo 8, no versículo 18, escrito assim, como a figura dos filhos do rei, também a mesma palavra, toar. Ainda alguns outros versículos, mas você já entendeu essa ideia. É relacionada à forma artificial e não ao sentido do que está escrito em Gênesis 1:26, imagem e semelhança, tselem e demut, que são os termos que nós vamos agora começar a abordar. Antes de nós abordarmos, é importante você entender que no hebraico a palavra toar ou tavnit, figura, contorno, jamais foi aplicada para se referir a Deus no Tanar, nas Escrituras. Analisando a tselem
imagem, conforme está escrito em Gênesis 1:26. Isso se aplica à forma natural, mas você precisa saber o que é a forma natural. E é aqui, começando a compreender esses conceitos, que a sua mente começa a abrir para entender as Escrituras e saber que a palavra, as Escrituras, são interpretadas em 4 níveis, que nós chamamos de o pardes. Então nós temos o pshat, que é o nível literal, nós temos o remes, que são alusões, nós temos o drash faz menção à hermenêutica, à exegese, nós temos o sod, que é a interpretação espiritual, que muitos chamam de Kabbalah. Entendendo esses conceitos simples que nós vamos explicar para vocês aqui nesse vídeo, a sua mente já vai se abrir de uma forma que você não tem ideia, você já vai compreender as Escrituras de uma forma muito mais profunda e, obviamente, verdadeira. Tratando do termo tselem, estamos dizendo, isso é menção à imagem ou à forma natural, ou seja, diz o Maimônides no Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, que isso se refere à substância de uma coisa, ser o que ela é, e a sua realidade como um ser determinado. Dentro disso, o que é isso no ser humano, que foi criado em Gênesis 1:26, Atselem Demut de Hashem, a imagem e semelhança de Deus. Então isso faz menção, segundo o Maimônides, a uma compreensão, é aquilo que nos permite ter uma compreensão, a apreensão das coisas. É o que causa a nossa compreensão intelectual. Por isso que em Gênesis 1:27 foi dito, e Atselem, a imagem de Deus, o criou, ou seja, Deus criou o homem com uma capacidade intelectual progressiva. O homem tem capacidade de intelectualmente desenvolver, coisa que não existe em nenhum outro ser criado, somente no ser humano. Não estamos dizendo que os animais não têm um nível de inteligência deles. Os animais são basicamente por instinto, e dentro desse instinto é que nós vamos ver a complexidade da atuação dos animais. Mas voltando aqui agora, nós vamos ver versículos que utilizam o termo tselem, imagem. Acompanhe, por exemplo, o Salmo 63, no versículo 20. Desprezarás as suas imagens. Isso está referido aos ídolos. Não está escrito Toar, não está escrito Yefot, Toar, conforme a gente viu ali em Yosef, né? No Gênesis 39, está escrito, desprezarás as suas imagens de Tselamim. Tselamim não faz menção ao contorno dos ídolos, não é isso que tem que ser desprezado simplesmente, mas é a ideia, é a crença que se coloca dentro ou nos próprios ídolos, nas imagens que são criadas. Esse desprezo, ele não está relativo à figura física, ao presépio, simplesmente, ele está principalmente fazendo menção de forma natural, de forma original e direta, à alma, que é a forma da espécie humana, e não as figuras dos membros e contornos dos ídolos, conforme nós acabamos de mencionar. Então, por que os ídolos são chamados de tselamim, de imagens? E aí nós pensamos, obviamente, já nos seus contornos, na sua forma física. Mas é porque as pessoas que criaram esses ídolos pretendiam alcançar algum relacionamento com esses ídolos ou com a ideia que foi posta nesses ídolos e suas suposições. Compreende? Por exemplo, o texto de 1 Samuel no capítulo 6, quando a arca é roubada e você vê a praga das hemorroidas ali, você lê no versículo 5 de 1 Samuel capítulo 6, escrito, imagens das vossas hemorroidas, imagens tsalme das vossas hemorroidas. A intenção não era simplesmente afastar aqui a praga das hemorroidas, ou será que era a figura das hemorroidas? O essencial aqui era afastar a praga das hemorroidas. O problema não era a figura das hemorroidas que estava presente, mas o próprio aspecto patológico que estava sendo manifesto ali nos filisteus por conta dessa presença da arca ali no lugar em que não era devido. Já entendendo então esse conceito de forma mais profunda, a gente vê que o termo tselem não está relacionado à imagem artificial, à forma artificial, mas à forma original. Então entenda que forma original, forma natural, não é o contorno físico, é a ideia presente, é a intenção presente naquilo. Assim como os homens que criaram os ídolos tinham uma intenção de se relacionar com a ideia, com a crença posta neles, também a imagem tselem está relacionada a esse assunto um pouco mais etéreo, um pouco mais de alma, essencial. Preste muita atenção. Quando nós lemos então em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme tselem, isso se refere à forma da espécie. Conforme nós já falamos, isso faz menção a compreensão
intelectual e não ao contorno. Isso explica o Maimônides também no Morena Evurim, no capítulo 1, no volume 1. Para nós entendermos a diferença entre Tselem e Demut, imagem e semelhança, você pode ver, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 9, em Levítico 19, verso 2, sobre você amar a Hashem, sobre você se parecer, se apegar a ele. Os sábios vão dizer, por exemplo, em uma escritura tradicional judaica, o Talmud, no tratado Sotá 14a, no parágrafo 4, os sábios dizem, então você precisa imitar os atributos de Deus. O homem precisa fazer como Deus faz. Se Deus veste os desnudos, então o homem precisa vestir os desnudos. Se Deus é misericordioso, o homem precisa ser misericordioso, imitando então os atributos divinos. Agora, o que seria Demut? O que seria semelhança? Então, Demut vem de Damar, que significa assemelhar-se, e indica uma semelhança em uma ideia abstrata, conforme você pode ler, por exemplo, em Salmos, no capítulo 102, no verso 7, quando o salmista diz, assemelho-me a um pelicano, a palavra utilizada ali é o keat, pelicano do deserto. Será que o salmista estava criando penas e asas, uma plumagem característica de uma ave? É óbvio que não, pessoal. O que estava acontecendo é que o salmista estava comparando a sua tristeza à tristeza do pelicano do deserto. Você lê em Ezequiel 31, versículo 8, nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ela em sua beleza. Então essa semelhança está tratando de um atributo específico aqui, que é em relação à ideia da beleza. Em Salmo, no capítulo 58, no versículo 5, está escrito, tem veneno à semelhança do veneno das serpentes. Será então que o homem realmente tem veneno? Você vai responder, é claro que tem, principalmente as pessoas que falam mal das outras, que cometem lashon hará, mas não é um veneno literal. Se ela morder você, ela não vai injetar um veneno físico na sua veia, de forma que você venha então a apresentar alguns sintomas característicos, né, desse veneno. Mas é um veneno de uma ideia, é um veneno de uma suposição, de uma intenção, de converter a sua mente àquele pensamento. Isso é um veneno, mas está na forma metafórica. Isso é uma alusão, não significa que pinga veneno das presas humanas físicas, não é mesmo? Mas de alma, todos nós sabemos que sim. Compreendendo isso, então, Haverim, nós vamos perceber que o termo demut, semelhança, indica a semelhança em relação também a uma ideia abstrata. Não é uma figura, não é um contorno, mas é conforme nós lemos em Ezequiel 26, a semelhança demut de um trono. Essa semelhança de um trono não significa a ideia de ser quadrado, de parecer com as dimensões de um trono, mas sim com a ideia de majestade, de pungência, de autoridade que um trono passa. Compreende? Então, esses pequenos entendimentos simples dessa linguagem metafórica utilizada pela Bíblia são essenciais para nós não cairmos em heresias extremamente complexas e perigosas, para que nós compreendamos isso. Ainda mais, para nós podermos fechar esta nossa parte, nós nos perguntaríamos o seguinte, então, se Tselem Demut significa que o homem tem a capacidade de compreensão intelectual e semelhança que ele vai adquirir essa compreensão intelectual à medida que ele se comportar como Deus se comporta semelhantemente, ou seja, adquirindo os atributos de Deus e incorporando esses atributos ao seu caráter, como nós colocamos a relação de um Deus incorpóreo, que não tem matéria, não é composto, com um ser humano que é matéria, é composto. Como que isso se dá? Por que então que a Bíblia utiliza a forma antropomórfica para se relacionar com o homem, para que o homem compreenda a Deus? A resposta já está na pergunta. Deus criou um homem, fez uma criação material, então ele se faz conhecer através das suas atitudes nesse mundo material, para que o mundo material compreenda e se relacione com Deus. Não, mas eu preciso entender o porquê. Entender o porquê nós colocaremos Deus em uma limitação da nossa mente. O início de uma caminhada, de uma relação com Deus, parte do princípio que nós entendemos a forma como Ele se manifesta para que nós o conheçamos e prossigamos, conforme diz o profeta Oshé, no capítulo 6, em conhecê-lo. Deus é ilimitado. Então tente não tratá-lo como um ser limitado. Eu não tenho que ter um motivo aparente para poder obedecer, para poder compreender. Eu preciso começar a compreender para que meu intelecto se abra e assim eu passe a desenvolver e assim me assemelhando a Deus e
atendendo ao critério original da nossa criação, a sua imagem, a sua tselem. Se esse vídeo te ajudou, saiba, ele é apenas o primeiro de uma série de vídeos que nós estaremos fazendo para entender a unicidade, a incorporidade divina e essas palavras, esses verbos, esses adjetivos e substantivos bíblicos que são utilizados às vezes como se Deus fosse uma forma, mas nós já sabemos que não é. São ideias que a Bíblia claramente, em vários versículos, apresenta de forma figurativa, de forma metafórica, para que nós passemos a compreender Deus acima daquilo que é material, mas também através daquilo que é material. Que o Eterno abençoe você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque nós temos muitos conteúdos maravilhosos para compartilhar com vocês, Haverim. Shalom, shalom.